Pois é, aqui de novo. Olha só, quero falar um pouquinho mais para os meus velhinhos. Tá? O assunto é inteligência artificial, porque não é só aqui o problema, não. Pelo que eu estou vendo aqui, por exemplo, o vice-presidente da Comissão Europeia, alerta contra a paranoia ao regulamentar a IA generativa. O que é a IA generativa? É essa que cria imagens, que transforma vídeos, que pega um vídeo de uma pessoa, bota a voz de outra, bota palavras de outra e assim por diante, gera uma confusão muito grande. O que está acontecendo com isso? As pessoas assistem um vídeo e não sabe se a pessoa está ali tá falando, se é verdade, se não é verdade. Quer dizer, isso aí realmente é muito perigoso, né? Começa com uma brincadeira, né? Começam sacaneando os amigos e botando, enfim, mas a coisa começa a ficar perigosa. E como esta inteligência artificial, como esse mecanismo, essa programação, ela está ficando cada vez mais sofisticada, portanto o realismo é muito grande, as imagens são muito perfeitas, a voz é muito perfeita e assim por diante. Aliás, até o pessoal de Hollywood, no Brasil nem tem como brigar porque as leis são muito bagunçadas aqui. Não tem lei para isso ainda. Nos Estados Unidos eles estão brigando, por quê? Porque os atores, no momento que eles assinam um contrato com as gravadoras, com as empresas, as companhias de cinema, enfim, eles estão cedendo a voz deles. E as companhias já estão se preparando para criar filmes totalmente, ou seja, de inteligência artificial, de IA, usando voz dos atores. Tá? Então, por exemplo, um dos primeiros que fez isso foi o Bruce Willis. Ele tem um contrato, ele vendeu os direitos da voz dele, porque ele está com uma doença degenerativa e ele vai perdendo realmente as faculdades cognitivas e mentais, mas ele vendeu, fez um contrato e vendeu a voz, portanto a companhia de cinema, né, ela pode criar filmes com a voz dele e com ele, mas é tudo totalmente criado por computador. Enfim, aí o que acontece? Aí esse vice-presidente da Comissão Europeia, ele alerta contra a paranoia ao regulamentar a IA generativa, né? Ele diz o seguinte, o nome dele é Vera Jourová, presidente da Comissão Europeia, alertou contra a regulamentação excessiva da IA generativa, apelando contra a paranoia. A Comissão Europeia pretende encontrar um equilíbrio entre a promoção da inovação e a proteção dos cidadãos, reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade de regulamentação em áreas como reconhecimento facial, isso que eu falei. Quer dizer, se de um lado existe esse medo, e medo justificado, né, de que nós estamos e estaremos sendo enganados, principalmente em eleição, principalmente em assuntos de saúde pública, assim por diante, que a gente já está cansado de saber, também existe o excesso, segundo esse pessoal da União Europeia, que não, existe muito exagero isso aí. Então, não, vamos achar um ponto de equilíbrio. Agora, de fato, já existe hoje, por exemplo, uma questão ética, por exemplo, de colocar, por exemplo, quando eu divulgo uma imagem das minhas, minhas não, das que eu busquei gerar por IA, eu coloco assim, imagem gerada por IA, ou seja, para saber o seguinte, aquilo ali foi o Paulo que deu o comando, mas foi quem criou aquela imagem, foi o computador. E até eu publiquei recentemente duas imagens, uma ao lado da outra. A primeira, eu disse o seguinte, essa imagem foi gerada por mim, ou seja, claro, eu usei recursos da tecnologia, mas eu tive que traçar linha por linha, quadro por quadro, imagem por imagem, então os meus mapas, por exemplo, minhas casas, né? Então essas imagens foram, eu criei as imagens, assim como eu crio à mão, eu crio no computador, mas continua sendo um trabalho manual. O computador ali é apenas uma ferramenta que acelera. Tá? Mas ao lado eu coloquei uma imagem que eu dei os mesmos parâmetros, tá? Que ficou completamente assim fantasiosa, né? Então, e eu coloco, essa é minha e essa é por IA, tá? Então esse é o mesmo. Tem um outro assunto que eu quero comentar aqui, ó. Esse aqui, ó. Vê uma coisa, papá. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é com os médicos. Tá? Eu já mandei até essa matéria para meus primos que são médicos, meus amigos que são médicos, tal, que são da área da saúde.
Diz o seguinte, o GPT-4 da OpenAI, tá? Que é esse que a gente usa no... que é o chat, por exemplo, do Bing, tá? Eu falei já no vídeo anterior. É excelente no teste, presta atenção, de empatia, do que a maioria dos médicos humanos falha. Ou seja, vamos ver a notícia. Um estudo recente publicado em uma revista científica descobriu que o mais recente modelo de linguagem da OpenAI, enfim, vamos falar em português, tá? OpenAI ou OpenIA, GPT-4, tá? Fez um avanço significativo na imitação da comunicação humana, apresentando um nível de empatia. Lembra que eu disse que esse Pi, por exemplo, que eu uso, esse que ficou louquinho e esse outro que eu falo sério, ambos dizem a mesma coisa. Eu não sou humano, né? Eu sou um bot, eu sou uma inteligência artificial que foi criado, né, e é alimentado para servir ao ser humano e para tratar bem ao ser humano, para ser gentil, para ser cortês. Ele passa o tempo todo repetindo, olha, a minha obrigação é ser gentil, jamais eu vou ofender uma pessoa. Que o algoritmo dele foi trabalhado e seja gentil. Pois muito bem. O algoritmo foi tão bem trabalhado, ou seja, o nível de informação foi tão bem alimentado, que diz assim, o estudo testou 2 modelos de chatbot, o GPT-4 e o GPT-3 Turbo, que é o ChatGPT, para ver quão bem eles poderiam ter em um desempenho no exame de licenciamento médico dos Estados Unidos, que avalia qualidades como empatia, comunicação, profissionalismo, julgamento ético em futuros médicos. Seria assim, ó, o equivalente ao AB lá dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil não, acho que não tem, né? O médico saiu da faculdade e já é médico, já sai por ali curando ou matando, não importa. Vou retirar o matando, tá? Curando, tá? Uma brincadeira de mau gosto, não faço isso, não gosto, me perdoe. Mas enfim, sai dali curando, fazendo muitas vezes na base de tentativa e erro, que é o que ele tem condições, enfim. Sai médico, não tem uma prova de um conselho federal, tal, não. A OAB tem, o camarada se formou advogado e ele ainda precisa, né, ir lá passar para ganhar a carteirinha do OAB. Nos Estados Unidos tem alguma coisa parecida assim, que é mais para efeito de deles entenderem como é que está evoluindo, como é que é a situação geral, é mais estatística, né? Não é para dar carteirinha para ninguém. Mas assim, então, esse estudo ele avalia a qualidades como empatia, comunicação, profissionalismo, julgamento ético em futuros médicos, tá? Aí diz o seguinte, o que eles descobriram? Entre os 2 modelos, o GPT-4 se destacou no teste com 90% de acerto, superando o ChatGPT, que alcançou 62,5% de acerto. O GPT-4, que é um outro, apresentou maior confiança ao não revisar as suas respostas, enquanto o ChatGPT alterou as suas respostas iniciais em 82,5% das vezes. E além disso, quando o ChatGPT corrigiu suas respostas erradas originais, forneceu com sucesso a resposta correta a 53,8% dos casos. O que significa isso? Isso acontece muito. Lembra que eu falei no vídeo anterior que ele fica fazendo perguntas para a gente, né? Ele dá uma resposta, mas ele já carca uma pergunta junto. O que acontece nessa pergunta? Ele está se ajustando. E no início, como eu falei, ele mentia muito. Eu pedi uma resposta, ele dava uma resposta totalmente absurda. Aí a gente contesta a resposta. Não, não foi isso, tá? O que ele faz? Ele corre buscando fontes e corrige a resposta anterior. Então eu tive casos, porque eu levo ele à exaustão dele, né? Eu não canso. Eu tive casos em que eu dei 5 respostas diferentes. Corretas, né? Com base no Google, com base em pesquisas que eu fazia ali na hora, tá? Cada resposta que eu dava, ele aprimorava a resposta dele, até que em determinado momento, em outro momento eu fiz a mesma pergunta e ele respondeu certo. Significa o seguinte, ele vai se ajustando, ele vai se temperando, ele vai se preparando, tá? Ele vai se corrigindo. Então, quer dizer, o que diz isso? Que ele não é confiável. Ainda não é confiável, tá? Mesmo, por exemplo, mesmo sem a inteligência artificial, se eu quiser
se eu quiser por exemplo, eu fizer uma pesquisa, eu fizer uma pergunta à inteligência artificial, tá? Se eu fizer uma pergunta à inteligência artificial, eu não posso confiar 100% nela. Então eu vou no Google. O que vai acontecer no Google? O Google vai me mostrar uma série de fontes, né? Uma página, 2 páginas, 10 páginas, ele bota ali, ó, quantos milhões de fontes tem, ele encontrou. E eu vou ter que ler cada um dos artigos, cada uma das matérias, tá? Encontrar sites confiáveis, e pela minha experiência humana, eu vou definir, olha, pela lógica, o caminho é esse, então assim, ó, isso aqui é fake, isso aqui é verdadeiro, ou pode ser verdadeiro, assim por diante. Os chats, tá? Eles têm essa coisa também, eles vão se ajustando, só que é necessário que alguém provoque eles, tá? Portanto, ainda não é confiável. Vamos lá. Ele pergunta, por que isso é importante? A capacidade demonstrada pelo GPT-4 é particularmente notável, considerando que mesmo os indivíduos lutam com a inteligência emocional necessária para ser um médico eficaz. Ou seja, na escola de medicina, tá? Isso não vale só para medicina. Vou dizer assim, ó, meus alunos de design, tá? O que eu dizia para eles? Minha área moveleira, tá? Então eu dizia o seguinte, olha, quem me coloca dentro da empresa é o diretor-presidente, né? Ou o CEO. Quem pode me tirar ela é o auxiliar de limpeza, tá? Dentro da hierarquia lá dentro. O que eu quero dizer? Que você tem que ter o mesmo grau de atenção, de empatia, de respeito, tá? Com o pessoal mais humilde que faz, que auxilia na limpeza, quanto tem com o CEO da empresa que te convida para almoçar, assim por diante, tá? Ou seja, ambos são igualmente relevantes dentro daquilo que você está fazendo. Sem eles, tá? Sem a equipe, e todos eles fazem parte desse processo, sem uma boa equipe, o meu trabalho não era bem feito, não era bem realizado. Não adiantava fazer um projeto maravilhoso, chegando lá, alguém pega e bota um prego invertido na máquina, tranca a máquina e diz, olha, foi o projeto do Paulo. Na medicina não é diferente, pelo contrário, muito mais aprimorado. Ou seja, não adianta você entender todas as regras, todas as técnicas de cirurgia, sei lá o quê, quando chega na frente do ser humano, o camarada está ali e você não consegue interpretar o que ele, nem ele sabe o que está sentindo. Ontem, por exemplo, eu fui ao médico, um clínico geral, mas ele me fez um monte de perguntas que eu tive que pensar para responder. Ou seja, ele soube provocar a resposta, sabe? Buscar a resposta não que ele desejava, mas que ele necessitava que eu desse para informar da minha situação de saúde, do meu estado emocional, do meu estado físico, para que ele possa fazer, isso se chama anamnese, né? Que ele possa fazer um diagnóstico e em cima disso aí começar meu tratamento, ou dar continuidade, ou mudar o meu tratamento. Tá? Então isso é empatia, ou seja, lembrando o seguinte, que atrás dos livros de medicina existe um ser humano que está ali, né? Uma pessoa que está ali que, olha, tá bom, tudo aquilo que tu aprendeu, eu quero saber o seguinte, como é que tu vai te comunicar com o teu paciente? É isso que o ChatGPT está se aprimorando para ser melhor, tá? Chatbots e ferramentas de IA já estão sendo usadas em serviços médicos hospitalares para reduzir o esgotamento entre os profissionais de saúde. Portanto, ele não é um concorrente do médico, ele não é um concorrente do designer, ele não é um concorrente do engenheiro, não é um concorrente do advogado. Ele é uma ferramenta auxiliar. Quando eu disse, sabe, num tom de brincadeira, mas falando sério, que eu quero que a inteligência artificial seja a minha escrava, ou seja, ela vai fazer o que eu mando, não é? Ela vai fazer o que eu mando, mas dentro da capacidade técnica que ela tem para responder ao meu comando, à minha necessidade. Ou seja, não adianta eu querer exigir de uma ferramenta de desenho que ele me escreva um poema, não adianta eu querer exigir de uma ferramenta de literatura que ela me faça um projeto. Quer dizer, cada uma tem que ser adequada à sua situação, à sua circunstância, tá? Então, a inteligência artificial, ela vai fazer isso, ela vai provocar o médico, vai estar ali na frente, quem sabe uma série de questionários que ele, pelo excesso de volume de trabalho, de pessoas que tem que atender, ele pode deixar escapar uma pergunta.
o chat está ali, sabe? O chat, ou melhor, a inteligência artificial está ali para lembrar. Ele escuta, você perguntou isso aqui, você fez aquele outro questionamento, e o questionamento ele vai provocando, eu já estou elucubrando aqui, né? Elucubrando, ele vai provocando novos caminhos, e então, ou seja, ele vai abrindo horizontes. Para mim acontece isso. Eu faço uma pergunta, na teologia principalmente, eu gosto muito de conversar com ele. Por quê? Porque ele me dá a resposta e eu peço assim, me dá fonte na Bíblia, no Talmud, nos teólogos e tal. E em cima das fontes que ele me dá, eu também faço a minha busca e eu vou aprimorando a próxima pergunta, a próxima questão. Quer dizer, é um enriquecimento, é um diálogo verdadeiro, tá? Então, seu potencial para replicar a empatia humana abre novas oportunidades para que eles aprimorem habilidades clínicas mais suaves e sejam usados em psicologia, terapia e telemedicina. Tá? Então, é isso. Tem outras ali, mas agora não vem ao caso. Então, eu quero dizer o seguinte, nós devemos... eu estou insistindo, eu tô gravando, eu quero gravar mais vídeos, se Deus permitir, em relação a isso, tá? Para dizer o seguinte, eu estou falando com os idosos, tá? A gurizada já tem o conceito deles, eles já sabem ou nem sabem, nem querem saber, eles querem, não querem nem saber se o pato é macho, querem comer o ovo, tá? Mas nós que estamos acima de 60 anos de idade, nós que estamos com medo, o velho, eu tenho medo de atravessar a rua, porque eu não tenho mais a firmeza das minhas pernas que eu tinha com 30 anos de idade, com 40 anos de idade, com 20 anos. Né? Então eu tomo cuidado para não virar um pé, né, perto de uma rua movimentada. A gente já fica pensando lá na frente o que vai acontecer. Tá? Então a gente toma cuidado. Aí aparece ainda os espertinhos da internet tentando aplicar golpe. Os golpes são muito idiotas, porque o golpista, na verdade, o golpista é um cara que não tem o que fazer da vida, e quando você não tem o que fazer da vida, você se aprimora numa coisa, tá? Que alguém deu, olha aqui, ó, você vai fazer isso, e vai aplicar um golpe na pessoa, só que são os mesmos golpes, os mesmos. E eles acham que a pessoa, porque é velha, cai no golpe, muitos caem mesmo. Então, assim, ó, depois, mais tarde, eu quero começar a falar dos golpes da internet. Claro que tem muito delegado aí falando, eu não sou especialista, nota um detalhe, eu não sou especialista em internet, eu não sou especialista em inteligência artificial, eu sou um usuário. Só que eu sou um usuário um pouco mais conectado e eu vejo o que está acontecendo, eu acompanho e às vezes eu até dou corda pro golpista, quero saber qual é a linguagem dele, tá? Depois eu mando catar coquinho e ainda denuncio. Quase todo dia estou recebendo feedback aí do Facebook, do LinkedIn. Olha, obrigado pela sua denúncia, nós bloqueamos a página porque realmente era golpista e assim por diante. Eu já enxergo de longe. Então eu não sou especialista, mas eu sou velho. Eu sou um velho em ação, velho em atividade. Eu quero ver essa coisa andar e eu não quero me apavorar com o que vem por aí, porque o que vem por aí já está chegando. Então eu quero andar assim, ó, para e passo, né, com o que está vindo aí, e eu quero alertar, eu quero colaborar com os meus velhinhos, os meus amigos, meus contemporâneos, tá bom? Beijo bem grande para todo mundo de longe. O negócio acabando de beijando velho não é legal.